Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Ponto Cego. Teve um comentário no vídeo O Homem que eu matei dentro de mim e me intrigou muito, porque o material é rico, o roteiro é super rico, mas como eu pedi para IA fazer a leitura desse texto, talvez não tenha passado tanto assim aquela verdade e aquela emoção de realmente de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande e encontrou, né, no niilismo, e encontrou força, encontrou um apoio dentro de si mesmo, porque na verdade a briga realmente é você contra você mesmo, do fundo do coração. Às vezes a pessoa fala assim, graças a não sei quem, graças a esse, graças ao meu irmão, graças à minha família, graças à clínica que eu fiquei lá por um tempo. Não, é graças a você, cara. Primeiro, graças a você, porque se você não quiser mudar, não adianta. Você pode fazer tudo, você pode estar no céu, você pode estar no inferno, estar em Dubai, aonde quer que você queira estar. Se você não quiser, se você não colocar dentro de você, cara, que você precisa mudar, que você precisa ser outra pessoa, não adianta. Então talvez você que deu o clique nesse vídeo aqui, tá passando por alguma certa turbulência, ou então conhece alguém, um amigo, sei lá, tem um irmão, tem um primo, um tio, que passa por essa dificuldade de se reencontrar. E o homem que matei dentro de mim, pessoal, nada mais é que uma guerra que eu tive dentro do meu próprio eu, né? Mas nem aquela guerra lá fora, é uma guerra que acontece dentro da minha própria mente. Essa história é sobre o homem que eu precisei enfrentar de frente, sabe? E de certa forma, entre aspas, como o texto fala, matar ele, mas não, ele tá vivo, ele tá super vivo, né? E durante muito tempo eu vivi dentro dessa bolha, sabe? Uma bolha invisível, mas que pra mim parecia assim completamente real, era a vida real, super real. Ela era feita de justificativas, né, de hábitos automáticos, distrações. Eu vivia sufocado dentro de uma rotina nesse sentido, sabe? Sem sentido algum. E o pior de tudo, que ao mesmo tempo em que aquela rotina me aprisionava, ela também me protegia. Era onde eu me sentia bem, sabe? Protegia de encarar os problemas de verdade, que era eu mesmo, sabe? E com o tempo eu comecei a perceber que existia dentro de mim uma versão antiga, que é o homem antigo que eu falo, né? Eu comecei a chamar essa versão do homem antigo, que o Jung fala que é a sombra, né? Um personagem que tomava decisões no meu piloto automático, né? Era ele que reagia com raiva, era ele que procrastinava, era ele que sempre encontrava aquela desculpa, né? Hoje eu tô magoada, a minha mãe xingou, a minha esposa, eu briguei com meu filho, né? Algo deu errado no meu trabalho. Eu pensava que o mundo era super injusto comigo, né? Se acontecia qualquer problema, qualquer coisa, pessoal, eu já sentia-se como assim, se o universo estivesse conspirando contra mim. Era aquela clássica mentalidade de vítima. Mas um dia algo mudou. Tinha que mudar, né? Porque sempre tem aqueles dias em que você se volta para si mesmo, né? Um dia que vai mudar a sua vida. Aí eu percebi que o sofrimento, ele não vinha apenas do que acontecia comigo. Ele era a amplificação pela forma como eu interpretava tudo. A dor podia ser real, é claro, mas o drama era opcional, né? E durante anos eu escolhi o drama. Todos os dias eu escolhi o drama, né? Foi aí que eu comecei a entender uma ideia poderosa, que eu comecei a voltar para mim mesmo. Aquilo que a psicologia chama de sombra, né? A sombra é como aquele porão da nossa personalidade, fica lá no fundo, lá no porão da sua casa, né? E para lá que você sempre manda tudo aquilo de
que acontece com você que não quer admitir sobre si mesmo, né? As preguiças, né? A inveja, o medo, as raivas, os impulsos que a gente prefere fingir, né, que eles não existem. Só que ignorar isso, essas coisas, não faz com que elas desapareçam. Elas continuavam lá, no escuro, influenciando nossas decisões, sem que a gente perceba. Durante muito tempo, a minha sombra dirigia a minha vida. Ela que dizia, hoje é isso e é isso que você vai fazer. Até que eu entendi algo importante, né? Eu não podia destruir essa sombra, mas eu podia decidir se ela ia ou não dirigir o meu carro, que é a minha vida, né? A virada de chave da minha vida, ela não aconteceu lendo um livro de autoajuda. Eu lia livros assim, lia a Bíblia, assistia filmes, né, de motivacional, mas aconteceu foi no fundo do poço. Eu, dentro de uma clínica, no momento de crise total que eu estava, foi ali que eu ouvi algo muito claro dentro da minha própria mente. A minha mente, pessoal, ela gritou. Era uma voz dizendo assim, ó: se você não parar agora, vai se perder de vez. Em outras palavras, se você não parar agora, você vai até a morte. Primeiro você vai pra sarjeta, você vai morar na rua, você vai perder sua família, filhos, amigos e etc. Naquele momento, pessoal, eu pensei que fosse algo místico, né? Eu falei, poxa, deve ser a voz de Deus. Talvez um milagre, talvez uma intervenção divina, alguma coisa assim nesse sentido. Mas depois, quando a minha mente ficou mais clara com relação a isso, eu percebi que algo era muito mais poderoso. Aquela voz, ela não vinha lá de fora. Ela vinha de dentro de mim, de dentro da minha consciência, sabe? Era a minha própria consciência pedindo socorro, gritando, sabe? E foi nesse momento que eu entendi uma verdade absoluta, difícil até de aceitar, né? Ninguém viria me salvar, ninguém. Era eu contra eu mesmo. Nenhuma força externa iria resolver minha vida. A responsabilidade era totalmente minha. Estranhamente, é estranho isso, né? Isso não foi assustador, foi libertador. Porque se não existe um manual cósmico diante disso, exatamente como viver, né? Então existe algo ainda mais poderoso, a liberdade, porque a liberdade de construir o próprio caminho é sensacional. Foi assim que eu comecei a criar uma ferramenta simples, mas que mudou tudo, né? Eu passei a confrontar os meus pensamentos. Sabe como é que foi isso? Tinha um cara que sempre ia na clínica chamado Júlio. Ele era palestrante e ele sempre, toda terça-feira, ele falava sobre o controle, né, o confronto de pensamento. Ele abordava exatamente esse assunto todas as palestras. E foi aí que eu comecei a pegar, né? Eu passei a confrontar meus próprios pensamentos. Sempre que surgia num impulso assim daquele homem antigo, porque ele tá lá guardadinho ali, ele tá sossegadinho. Mas de vez em quando ele vem na minha cabeça e fala assim, olha, vamos voltar lá é mais gostoso, a nossa bolha e tal. Aí eu vou e falo, eu mesmo confronto ele. Por que eu quero fazer isso? O que isso vai decidir na minha vida? O que eu ganho? O que eu perco com essa decisão que tu tá me falando aqui agora? Eu conversando com ele. Ou algo no futuro. E por fim, a pergunta mais importante. Esse impulso que você está me dizendo, ele me afasta do homem que eu quero me tornar? Ou ele me aproxima? Pois é, no começo era extremamente cansativo fazer isso, sabe? Parecia um treino mental assim, constante. Mas eu comecei a registrar tudo. Eu criei algo que eu chamei assim, simbolicamente, o diário do eu conselheiro, né? Eu anotava os gatilhos, os impulsos e as respostas. Bom, por exemplo, o gatilho podia ser cansaço extremo, né? Depois de um dia de trabalho, sempre acontecia comigo isso. Depois que eu saía do trabalho, né, eu saía com a cabeça cheia, problemas externos para resolver. Aí o impulso automático daquele homem antigo era buscar algo para ter uma fuga, beber, sair do trabalho e ir direto para
pro barzinho, beber, encher a cara e dali eu já não voltava mais para casa. Pois é, aí eu parava e respirava e perguntava a mim mesmo, né, o que realmente estava sentindo, se era cansaço, frustração, solidão, e então escolher uma ação que resolvesse o problema e não piorasse e não anestesiasse aquela sensação que eu estava sentindo. Porque esse processo parecia simples, né? Mas na verdade ele escondia algo muito mais profundo, né? Eu comecei a perceber que eu não sou os meus pensamentos, né? Eu sou a consciência que observa os pensamentos. E entre o estímulo e a reação existe um pequeno espaço, viu? E é nesse espaço que mora a liberdade. Claro, esse processo não é fácil. Depois que você passa por todo, né, esse vale da sombra da morte, como fala, a sombra não desaparece. Na verdade, em determinado momento, né, ela aparece ali, reage, e você tem que confrontá-la. É um contra-ataque. Memórias antigas voltam, tentações voltam, a promessa de um alívio fácil aparece novamente. Tipo assim, era como se aquela parte antiga de mim dissesse assim, ó, vamos voltar para lá, para a bolha. Lá é mais gostoso, lá é confortável. Mas dessa vez era algo diferente, viu? E eu já estava treinado com isso. E em vez de lutar com ódio, eu apenas estabeleci limites. Como um pai diz não a uma criança, né? Não por raiva, mas por responsabilidade. Foi aí que eu entendi a verdadeira lição. O objetivo nunca foi destruir uma parte de mim. O objetivo era integrar, né? O homem antigo não precisava ser expulso da minha vida. Ele apenas não podia mais pilotar o meu avião, a minha vida, sabe? E ele ainda tá lá, tá aqui do ladinho aqui, talvez sentado lá no fundo do porão, não sei, reclamando de vez em quando, mas quem segura o manche agora sou eu. Pois é, com o tempo, algo curioso vai acontecendo. Aquela voz interna que ainda era um alarme, assim, desesperado, se transformou em outra coisa. E virou, sabe o quê? O conselheiro silencioso ali, ó. Uma presença constante. Não é uma voz de medo, é uma voz de orientação. Ela questiona, mostra as consequências e me ajuda a escolher com consciência. E a partir desse momento, né, a vida começou a mudar. Não porque os problemas desapareceram. Claro, a gente tem que enfrentá-los de frente. Eles continuam existindo, mas a forma como eu vivo cada momento é totalmente diferente. Coisas simples, né? Arrumar minha vida, andar bem vestido, né? Andar perfumado, andar limpo, né? Preparar uma refeição, caminhar, fazer uma atividade, né? Passaram a ser exercícios de presença, sabe? Pequenos atos de ordem dentro da própria mente. Foi assim que eu entendi algo fundamental. A liberdade, ela não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é ser o senhor das próprias escolhas. A disciplina, que antes parecia uma prisão, se revelou como uma base de autonomia. Hoje, pessoal, eu entendo que a vitória não é um evento final. Não existe o troféu chamado eu venci a mim mesmo, né? A vitória é uma prática diária. Ela acontece em cada pequena escolha consciente. E no final, eu percebi algo curioso. O homem que eu pensei que eu precisava matar, na verdade, ele nunca precisou morrer. Ele precisava ser compreendido, domado, né, e colocado no seu lugar certo. Porque o verdadeiro campo da batalha da vida sempre foi a mente. E muitas vezes o maior adversário que enfrentamos é uma versão de nós mesmos que passamos anos evitando olhar. Talvez a pergunta mais importante não seja como vencer essa batalha. Talvez a pergunta seja outra. O que aconteceria hoje? Você começasse um diálogo honesto com seu próprio homem antigo? Não para julgá-lo, não para puni-lo, mas simplesmente para entender. E a partir desse instante, desse momento, a partir desse entendimento, finalmente escolher quem está no comando da sua própria vida.
O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.